Boa noite. Já são 6h30, então já é boa noite, né? O dia ainda está um tanto quanto claro. Não está muito claro porque está chovendo hoje, né? Não tivemos sol nem um pouquinho hoje. O dia todo foi chuva. Tá 14 graus agora. Então, vamos ter esperança de que amanhã melhore. Eu estou aqui ainda brigando, né, com uma possível infecção respiratória, uma gripezinha, mas acho que não vai vir, não. Eu estou medicando, a garganta já melhorou, está meio arranhenta, né, mas não está doendo. As glândulas ainda estão infeccionadas, aqui ainda está doendo quando eu ponho a mão, mas não tanto. Então, começando a melhorar. Mas eu vou continuar falando mais baixinho, tá, gente? E não forçando muito. Vou tentar não me emocionar bastante hoje também, para não ter mais complicações, né? Então, estamos hoje estudando o capítulo 28 do profeta Ezequiel, do livro do profeta Ezequiel. Gente, é um capítulo complicado também, bem complicadinho. Mas vamos passar por ele, né? O profeta Ezequiel, ele usa muitas ilustrações e parábolas. E hoje ele vai usar mais uma para tentar nos transmitir um acontecimento que remonta a trilhões, quatrilhões, quintrilhões de eras passadas. Não é fácil para nossa mente entender o que ele está dizendo, porque é uma realidade que nós não estávamos presentes ainda, porque foi num período muito primário da criação. Mas vamos tentar entender, né? Pedir ao Espírito Santo que nos conceda um pouquinho de sabedoria, assim, uma pitadinha só de sabedoria na nossa mente, no nosso coração, para que possamos entender, né? Uma coisa tão no passado, da eternidade, não é nem no passado humano. Nessa época, nós nem pensávamos em existir. Só estávamos na imaginação dos nossos criadores. Mas vamos lá. Capítulo 28 do profeta Ezequiel. Profecia contra o rei de Tiro. Lá vamos nós falar de novo em Tiro. Porque Tiro, naquela época, era como falar hoje de Nova York, tá? Como falar hoje de Londres, como falar hoje de Tóquio, como falar hoje de Xangai. Então, realmente, Tiro era uma cidade importante. Nós ontem vimos onde ficava Tiro, então vocês já estão sabendo no mapa, mais ou menos na cabecinha de vocês, aonde fica Tiro, onde fica o Mar Mediterrâneo, aonde fica essas cidadezinhas, Israel, a Europa lá em cima, lembra? Aí você vai para aqui, para o este, tem Israel, tem Gaza, tem... Deixa eu não abaixar aqui, gente. Tem como chama lá? Ai, meu Deus. Tem o Líbano, tem a Síria. Aí lá em cima tem a Europa toda, Turquia, Itália, lá. Aí embaixo tem a África, tem Somália, tem Marrocos ali, né? No Egito, né? Ali. Então, você já sabe mais ou menos, tá? Então, esse aqui é uma profecia contra o rei de Tiro, aquela cidade marítima que construiu os navios da época.
filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, Deus. No orgulho do teu coração, tu dizes, eu sou Deus. Olha que homem arrogante. Outro arrogante era Nabucodonosor, mas esse aqui também era muito arrogante. Vocês vão ver mais como arrogante ele era. No orgulho do teu coração, tu dizes, eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Olha como que ele era. Ele se achava. Sendo tu homem e não Deus. O profeta vira para ele e fala, sendo tu homem e não Deus. E estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Ele ainda fala, eu sou Deus e ainda tenho o coração de Deus. Ai, ai. És mais sábio do que Daniel? Ele lá vai, o profeta Ezequiel, mencionar Daniel. Ele tinha uma admiração por Daniel, né? Não há segredo algum que se possa esconder de ti? Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. O Eterno não tira dele o direito não o direito, né? Mas o privilégio de ter realmente adquirido tudo que ele tem por causa da sabedoria e porque ele era um esperto. Sabe aquele cara esperto? Então, era o rei de Tiro. Aí ele fala aqui no versículo 4, pela tua sabedoria e pelo teu entendimento. Quer dizer, não adianta você só ser sábio, você tem que ser entendido. E o entendimento vem através do conhecimento e da interpretação daquilo que se aprende, tá? O que nós estamos fazendo aqui é estudando e que nós tenhamos sabedoria e entendimento para compreender o que estamos estudando. E esse rei de Tiro, ele tinha. Olha, pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder. Então, Deus não tirava dele a honra de ter sido ele mesmo quem alcançou todo aquilo que ele tinha. Aliás, o Eterno não tira de ninguém esse privilégio de dizer, eu consegui. Graças a Deus. Tem que ser sempre isso, porque se não fosse a graça dele, a gente nem aqui não estaria. E é isso que o rei de Tiro não entendeu. Pela extensão da tua sabedoria, do teu comércio, aumentaste o teu poder. Quer dizer, a sabedoria dele era no comércio. Aumentaste o teu poder. Por causa do teu poder, eleva-se o teu coração. É aquele problema, né, gente? Quando você adquire muito poder, a gente pensa, ai, foi eu que consegui, né? Como ele aqui está pensando. Ah, eu sou o bonzão, eu consegui tudo por força própria. Não, meu Deus, não, meu pai, não, meu querido. Não é por isso. Você conseguiu porque o Eterno deu para você o privilégio de conseguir, né? Versículo 5, pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste o teu poder por causa do teu poder, eleva-se o teu coração. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão a sua espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu esplendor. A arrogância é a pior coisa que pode acontecer com um ser humano. A arrogância. E foi isso que aconteceu com esse homem. Arrogante.
porque ele era muito entendido, tinha muita sabedoria e muito conhecimento, ele se achava, eu sou melhor do que todo mundo, eu sou Deus. Gente, falta de conhecimento, né? Ai, falta de viver no século 21, 22, para entender que a gente não sabe nada. Aí o Senhor fala, eu vou trazer sobre ti estrangeiros que não têm nem um pouquinho do conhecimento que você tem, mas eles têm uma coisa que você não está entendendo. Eles têm a espada. A espada mata qualquer sabedoria. Principalmente se ela é mandada pelo Eterno. E vão acabar com a formosura dele. Tem mais. A cova te farão descer. Ai, eu não achei, não, gente. Ai. Botei do lado errado, será? A cova te farão descer e morrerá da morte dos feridos no meio dos mares. Eita, ainda vai levar ele para a batalha no mar e vai matar ele lá. Tadinho, né? Toda a sabedoria dele foi para debaixo d'água. Toda a formosura dele foi derretida na água. Dirás então diante daquele que te matar, eu sou Deus? Nossa, meu Deus do céu, deve ser... Gente, você imagina um cara desse pensando que ele era tudo, aí vem uma pessoa e enfia uma espada nele, ele sente aquilo entrar na carne dele e ele pensa, mas eu sou Deus, como é que isso está acontecendo comigo? Ele, na arrogância dele, ele acreditava que ele era Deus. E que ele era imortal. Olha que dirás então diante daquele que te matar, eu sou Deus? Então por que você está me matando? Tu serás homem e não Deus, na mão do que te trespassa. Aquele que vai te matar não vai te considerar Deus, ele vai te considerar homem. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mãos de estrangeiros. Eu falei, diz o Senhor Deus. Quer mais? Versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhes. Gente, agora vai vir aquilo que eu disse para vocês, em que ele vai falar sobre um acontecimento de quinquilhões de eras passadas, tá? Ele vai comparar esse rei de Tiro com uma outra criatura que nós conhecemos também. Versículo 12. Oh, Jesus, me dê sabedoria. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição. Ele devia ser uma pessoa muito interessante. Pena que a arrogância entra no coração dele. Tu és o selo da perfeição. Gente, quem hoje, no dia de hoje, você olha e fala que, nossa, você é um selo da perfeição? Que governador, que presidente, que rei existe no mundo que a gente pode dizer isso hoje? Nenhum. E aqui o profeta está dizendo que o Senhor está falando. Tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. O homem era bonito. Pela madrugada. Estavas no Éden, aqueles já se refere a outro ser, que também era perfeito e formoso. Ele faz uma comparação entre o rei de Tiro e Lúcifer. Estavas no Éden, jardim de Deus. Cobrias-te de toda pedra preciosa.
o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Gente, quando o Senhor, o Eterno, junto com os três, né? Junto com o Filho, com o Espírito Santo, criaram seres maravilhosos. E ele criou especialmente para o belo, o harmonioso, a música, a arte. E no dia em que ele formou esses seres, e Lúcifer era um deles, ele também criou tudo aquilo que deveria acompanhar esses seres, que era a beleza das pedras, a beleza dos cristais. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Quando ele saiu naquela perfeição toda, você é o querubim da guarda. Estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas. Pedras afogueadas são aquelas pedras vermelhas. Quando fecho os meus olhos, eu imagino esse caminho cheio daquelas pedras avermelhadas, faiscando. À medida que ele passava, elas brilhavam um pouco mais, porque ele era lindo e formoso. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio. Aí vamos para um pedaço que é bem interessante. Com quem que Lúcifer comerciava? O que significa que ele estava sob a guarda de um determinado parte do universo criado e que ele estava fazendo conchavos e comércio com outros querubins, outros seres angelicais. Então ele não era o único. Existiam outros seres, outros locais para que houvesse um comércio. Então, desde o primórdio da criação, já existiam outras dimensões, outras existências em que havia um comércio entre eles. Isso não é um privilégio da Terra, não é um privilégio da gente agora, já existia antes, trilhões e quintilhões de tempos antes que nós existíssemos aqui na Terra. Na multiplicação do teu comércio, multiplicou, começou pequeno, depois foi multiplicando. Na multiplicação do teu comércio se encheu teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor. O que significa, gente, que o caminho que Lúcifer tomou foi gradual. Não foi uma coisa que começou agora e terminou agora. Ele foi criado
ele foi colocado como um guarda, ele teve um território em que ele era o protetor, o guardador, o zelador, ele era o comandante da guarda, como diz aqui, né? E ele fazia comércio, ele comercializava, ele interagia com outros universos, com outras dimensões, com outros povos. Vamos falar assim para a gente poder entender melhor, né? Porque eu sei lá que tipo de criaturas eram essas, se essas criaturas eram todas parecidas com ele, ou se existiam já naquela época alguns seres que tinham um tipo de matéria. Mas se ele comercializava, é porque existiam coisas que eram possíveis de comercializar. O que ele comercializava? Pedras preciosas, talvez? Roupagens, talvez? Energias, talvez? Conhecimento? Ele comercializava, aqui está falando na multiplicação, quer dizer, teve um tempo em que ele começou e cresceu. Então, não foi uma coisa rápida, foi uma coisa demorada e crescente. E por causa disso, porque ele era lindo demais, tinha muito poder, tinha muito conhecimento, tinha todo esse poderio inteiro na mão dele, ele se achou Deus. Ele se esqueceu de que ele foi criado e ele se achou acima de quem o colocou naquele momento, naquela situação, naquela posição. E aí vem, pelo que te lançarei, profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor. Entre pedras afogueadas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, causa do teu resplendor, por terra te lancei. Diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Olha, ele foi se corrompendo, e o Eterno observando, até que houve um momento que o Eterno disse, chega. Porque ele não estava só corrompendo ele mesmo, mas ele já estava levando com ele outros, com quem ele comercializava. Se ele estava comercializando, ele estava interagindo. E aí ele foi levando, arrebatando mais outros querubins, outros anjos para ele. Por isso que a rebelião deles, que foi um terço dos seres celestes, né, que foram lançados junto com ele, por causa do comércio que ele estava fazendo. Mas pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, ele se tornou até injusto. Profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível e não mais existirás. O Senhor está dizendo que no final
porque ainda não aconteceu. Lúcifer ainda existe, ele ainda não foi extinguido, como o senhor está dizendo aqui, porque Lúcifer, no final de tudo, ele não mais existirá. Não é que ele vai ser lançado no forno, vai ficar lá vivo. Não, ele não vai, ele não vai existir mais. Ele não vai existir mais. Ele não vai ser, ele está preso agora, mas não adianta prender ele, porque ele continua influenciando. Não adianta deixar ele no inferno, porque lá ele vai continuar fazendo as maldades dele. Então o Senhor vai extinguir, vai deixar de existir. Muito interessante, né, gente? Aí, versículo 20. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom. Tiro e Sidom. Eram um dependia do outro, viu? Filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom e profetiza contra ela. E diz, assim diz o Senhor Deus, estou contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os trespassados cairão no meio dela, estando a espada em roda contra ela, então saberão que eu sou o Senhor. A casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique. Isso aqui é um futuro, viu, gente? Ainda não está acontecendo, não, porque ainda estão picando Jerusalém, né? Ainda estão lá, pique, pique, pique. Né? A casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem abrolho que lhe cause dor. Ah, gente, ainda não está acontecendo. Entre os que se acham ao redor deles, olha aqui, gente. Vamos esperar para ver. A casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem abrolho que lhe cause dor entre os que se acham ao redor deles e que os desprezam. É o que mais tem hoje. Não só lá perto de Israel, no mapinha que eu mostrei para vocês, mas inclusive no Brasil. Então saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel, dentre os povos, entre os quais estão espalhados, eu me santificarei entre eles, perante os olhos das nações. Então saberão na sua terra que dei a meu povo servo e meu servo Jacó. Versículo 25. Assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, eu me santificarei entre eles perante os olhos das nações. Então habitarão na sua terra que dei ao meu servo Jacó. Habitarão nela seguros e edificarão casas e plantarão vinhas, habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor e que os desprezam. Então saberão que eu sou o Senhor Deus. Muito ensino hoje, muita sabedoria hoje. E que o Senhor nos dê entendimento dessa palavra lida. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te abençoe, te dê sabedoria, entendimento, conhecimento. E muita esperança, muita confiança no Eterno, porque o Senhor falou, Ele faz. O Senhor disse que ia abençoar os seus espalhados entre os povos
E nós estamos sendo abençoados. Você também está sendo abençoada porque você é uma atalaia. E você está no caminho da sabedoria e do conhecimento. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê muita sabedoria e muito entendimento, tá bom? Fique com Deus. Tenha uma boa tarde no Brasil. Tchau, tchau.